Olá, que bom ter você aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai detalhar aquela estrutura profunda e muitas vezes invisível que impulsiona as aplicações web modernas. E por que isso importa de verdade? Bom, porque literalmente cada interação digital que a gente faz no dia a dia, desde pedir um simples cafezinho pelo aplicativo até fechar transações bancárias super complexas online, depende dessa arquitetura. É um tema fascinante porque, no fim das contas, é o que organiza e mantém de pé todo o nosso universo digital. Para começar, vamos pensar numa coisa. Como é que essas aplicações web gigantescas conseguem lidar com milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo sem entrar em colapso? Sabe aquele cenário de Black Friday ou quando algum assunto viraliza do nada na internet? Pois é, se a estrutura for fraca, o site despenca em segundos e vira um caos total. E a resposta para evitar isso não é só sair comprando mais espaço em servidores na nuvem. A verdadeira mágica acontece graças a um design de software que é construído para ser altamente escalável desde a sua raiz. E para a gente entender essa mágica, nosso roteiro hoje passa por 6 pontos rápidos. Primeiro, arquitetura web. Segundo, o padrão MVC. Terceiro, o fluxo de dados num login. Quarto, um cenário de e-commerce. Quinto, o papel do DOM. E, para fechar, Web Components. Então vamos lá, começando pelo ponto 1, a arquitetura web. É super importante a gente entender a diferença entre o desenvolvimento moderno e como as coisas eram feitas antigamente. Sabe aqueles programas antigos que a gente tinha que instalar no computador com um CD ou baixando arquivos pesados? Era como se cada pessoa tivesse sua própria mini fábrica em casa. Todo mundo via exatamente a mesma interface e a instabilidade era enorme. Numa empresa, não tinha garantia nenhuma de que o programa ia rodar bem em todos os computadores. Hoje não. As aplicações web modernas são como um jornal digital gigante, atualizado ao vivo. Elas rodam em servidores massivos centralizados. As atualizações acontecem num único lugar e as interfaces se adaptam a você, criando um ambiente infinitamente mais flexível. Isso nos leva direto ao ponto 2, o famoso padrão MVC. Pensa comigo, como é possível gerenciar essa personalização toda para milhões de usuários sem transformar o código numa bagunça irreversível? É aí que entra a solução arquitetural por excelência, o padrão MVC, que significa modelo, visão e controlador. O mais bizarro, essa ideia genial foi criada lá nos anos 70. Acredite se quiser, um projeto da era da música disco continua sendo o coração da internet moderna. A ideia principal aqui é separar rigorosamente as responsabilidades, ou seja, isolar completamente a inteligência e as regras do negócio daquela parte visual que o usuário enxerga. Essa divisão funciona de um jeito brilhante, baseada em 3 pilares. O modelo é o cérebro. Ele guarda as regras e fala com o banco de dados. A visão é a interface física, a telinha que a gente clica. E o controlador faz a ponte entre os dois. Para ficar fácil, imagine um restaurante bem chique. O modelo é a cozinha, preparando os pratos lá atrás, longe dos olhos dos clientes. A visão é o salão elegante, as mesas, a decoração. E o controlador é o garçom. Ele anota o pedido no salão, leva para a cozinha, espera ficar pronto e traz o prato de volta. Ninguém da cozinha vai até a sua mesa e você não entra na cozinha. A comunicação flui perfeitamente. Mas por que dividir tudo em 3 partes separadas é tão poderoso? Bom, as vantagens são gigantes. Primeiro, você destrava uma escalabilidade altíssima. Isolando as regras do negócio e do design, você consegue reaproveitar muito código. E o mais legal, permite que a galera trabalhe ao mesmo tempo. Quem está desenhando a interface visual pode trabalhar no exato mesmo segundo de quem está lá no servidor configurando o banco de dados. Um não quebra o trabalho do outro. Vamos sair da teoria e ir para o ponto 3, o fluxo de dados num simples login. Imagina uma corrida de revezamento muito rápida. Passo 1. Você digita seu usuário e senha na tela do site. Essa tela é a visão, o bastão é passado. Passo 2. Essa requisição viaja pela internet e chega no servidor. Aí o controlador, que é o nosso garçom, pega esse pedido e diz: opa, alguém querendo fazer login? Passo 3. Ele passa o bastão para o modelo, que é a cozinha. O modelo vai lá no banco de dados, checa as regras de segurança, vê se a senha está certa e devolve um ok, pode entrar. Cada camada faz única e exclusivamente o seu trabalho, operando numa sincronia perfeita. A genialidade disso fica ainda mais óbvia em sistemas gigantes. Vamos para o ponto 4, o cenário de e-commerce. Sabe quando você entra numa loja online e parece que ela lê a sua mente? Nos bastidores, o sistema usa cookies para rastrear o que você faz. Se você é um usuário novo, a visão que aparece para você é genérica, um catálogo padrão. Mas se você é um comprador frequente, a sua visão muda em tempo real.
O sistema exibe recomendações totalmente personalizadas e aquelas promoções cirúrgicas, sabe? Tipo aquele tênis específico que você esqueceu no carrinho há 2 dias. O aspecto revolucionário aqui é o seguinte: essas duas interfaces são radicalmente diferentes, certo? Mas ambas estão puxando os dados do exato mesmo modelo de estoque. É a prova definitiva de que as regras de negócio ficam isoladas. O banco de dados com os preços e as quantidades dos produtos fica guardado a 7 chaves num cofre, o modelo. Não importa o quão maquiada, diferente ou complexa seja a visão que está aparecendo para o usuário no navegador, o núcleo continua intacto e seguro. Agora, a gente vai dar um zoom na tela. Ponto 5. O papel do DOM. A gente falou bastante do servidor, do modelo e do controlador. Mas como a visão é montada no seu navegador? Para isso, o navegador usa o DOM, ou Document Object Model. Basicamente, é uma API que trata o HTML genérico como objetos dinâmicos. Pensa assim, o código HTML estático é como a planta baixa de uma casa desenhada num papel. O DOM pega esse papel e transforma como num passe de mágica numa verdadeira Smart Home, uma casa inteligente. Agora, via código, você pode acender luzes, trancar portas e mudar a cor das paredes. Quando a gente junta isso com o JavaScript, o front-end ganha superpoderes, literalmente. Você não precisa recarregar a página para ver as coisas mudando. A velocidade é impressionante. Dá para adicionar novos botões num piscar de olhos, remover textos defasados e mudar as cores do CSS voando. Por exemplo, imagina um sistema de trânsito. Se o banco de dados avisa que o motorista tem dezenas de multas, o JavaScript manipula o DOM e, numa fração de milissegundos, a tela inteira pode piscar num vermelho vivo de alerta. Tudo isso na mesma página. E entendendo esse dinamismo todo, a gente chega ao nosso último tópico, o ponto 6, Web Components e reutilizabilidade. A evolução natural do front-end foi abraçar de vez a modularidade com os Web Components. Eles trazem uma coisa incrível chamada encapsulamento, através de uma tecnologia muito legal chamada Shadow DOM. Imagina um daqueles globos de neve, sabe? Tudo que acontece lá dentro, como a lógica ou as cores, fica ali dentro. O código não vaza e não bagunça o visual do resto do site. Isso é basicamente pegar a filosofia do MVC e aplicar direto na tela do usuário. O foco é reaproveitar código limpo, diminuindo muito a dor de cabeça de quem programa e reduzindo os famosos bugs. E graças a essa padronização toda, bibliotecas avançadas tipo o Polymer usam essas APIs para empacotar o HTML, CSS e o JavaScript num bloco só, prontinho para usar. Ao invés de ficar reinventando a roda em todo o projeto, quem desenvolve pode simplesmente pegar essas peças, tipo blocos de Lego, e sair encaixando. Coisas enormes, tipo calendários interativos ou formulários mega complexos, viram só uma pecinha que você pluga no sistema de um jeito rápido e totalmente seguro. Olhando para trás, é incrível ver todas essas engrenagens funcionando de forma tão isolada, mas tão perfeitamente coordenada. Então, para fechar nossa explicação de hoje, deixo uma reflexão para você pensar. Com essas arquiteturas extremamente modulares evoluindo num ritmo tão acelerado, como elas vão moldar o futuro do desenvolvimento web, com sistemas blindando dados na nuvem e componentes visuais cada vez mais independentes e reaproveitáveis, o potencial para construir a próxima geração do nosso mundo digital definitivamente não tem limites. Até a próxima!